O programa desde o começo, pode perceber que o senhor, além de entender do assunto, tratamos aqui com total respeito, especialmente, como disse lá na primeira fala do programa aqui, respeitando a liberdade religiosa de cada um, estamos dizendo o que, do ponto de vista católico, o entendimento dessas práticas e como é que fica a orientação para o católico. Mas nesses minutos que nos restam, eu queria que o senhor nos contasse por que o senhor deixou de praticar o candomblé, passou a ser cristão a ponto de se tornar sacerdote? Então, o sacerdócio foi uma vocação bem mais posterior. Tá? Eu tive a minha conversão e só vim pensar no sacerdócio 2 anos depois. A conversão se deu pelo seguinte: o que me levou ao candomblé, naquele período, não foi como, na maioria dos casos, as pessoas são levadas, que é a busca pela solução de algum problema, a cura de uma doença. Não, não foi nada disso. Eu tinha uma curiosidade pessoal por coisas sobrenaturais. Isso era um anseio meu, pessoal. Então, o meu sonho era ver algo estupendo, sobrenatural, extraordinário. Eu nasci e cresci num lar católico. Mas o que era a igreja católica para mim? Bom, a princípio, ir à missa. E eu ia em algumas pastorais e reuniões de pastoral que os meus pais iam. Nós sabemos bem, nós somos católicos, que não há nada de extraordinário, sobrenatural, não tem nada que saia voando, ou um vulto que apareça no meio da missa. A liturgia é sóbria, o rito é o rito. Então, na minha cabeça, fazer uma experiência com algo sobrenatural, fazer uma experiência com algo extraordinário, seria sinônimo de procurar fora da Igreja Católica. Porque na Igreja Católica eu nasci, cresci e nunca vi. Nada de sobrenatural. Mas aí, encurtando bem a história, um dia eu fiz um encontro de carnaval promovido pela Renovação Carismática. E ali eu recebi a experiência que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. Que inclusive há programas aqui do Eclésia a respeito disso, sobre o que é. E naquela experiência eu vivi um momento de sobrenatural, de extraordinário. Eu tive uma visão de Cristo, eu vi claramente, ouvi a voz dele. Então ali eu matei como que numa única experiência toda a minha sede de uma experiência extraordinária, sobrenatural ou mística. E foi mais forte do que todas as experiências sobrenaturais que eu tinha vivido no candomblé. Lá eu encontrei experiências assim, mas numa proporção muito inferior à que eu vivi no batismo no Espírito. Então aquilo para mim foi decisivo, porque mesmo no candomblé eu já vivia um dilema. Como eu tinha recebido a fé católica, eu via incompatibilidades de doutrina. Não dava para acreditar ao mesmo tempo nas duas coisas. E na tentativa de talvez conciliar, foi que eu me esforcei muito por estudar o candomblé. Quem sabe, se eu cavar, se eu estudar, eu vou encontrar pontos de porosidade, onde uma se entenda com a outra. Mas o que aconteceu é que eu via cada vez mais oposições. Então eu já estava chegando num ponto em que eu teria que tomar uma decisão. Só que a fé dos pais influencia muito na nossa mente. E eu tinha no fundo um desejo de ser cristão, mas eu não acreditava. Eu aprendi, eu ouvi aquilo na catequese, mas não tinha nada que me gerasse uma convicção no que eu ouvi. Diferente do candomblé, que eram coisas que eu tinha dificuldade de acreditar, mas existiam experiências tão fortes que estavam quase me convencendo, era o contrário. Então, no candomblé eu tinha experiências que tentavam me convencer de um credo. E na igreja eu tinha um credo, mas não tinha nenhuma experiência que me convencesse. No dia em que eu vivi a experiência, então, uma coisa se uniu à outra. E a partir dali eu me tornei um católico convicto. Bom, as orientações finais que eu queria pedir para o senhor dirigir agora para os nossos telespectadores, depois nos dar a bênção. Ainda nessa ideia do sobrenatural, quando o senhor celebrou a primeira missa, que pela primeira vez o senhor consagrou corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. O senhor ainda lembrou dessa experiência com o sobrenatural? Se é que o senhor teve essa experiência na primeira ou em outra missa? E aí o senhor indica, por favor, para a gente, terminando isso, quem está nos assistindo e está em dúvida para onde ir, qual é o seu comentário?
Olha, todas as missas, né? Salvo uma ou outra, que às vezes o cansaço, por conta dos afazeres, acabam nos distraindo e eu sempre me penitencio quando isso acontece. Mas praticamente todas as missas, quando eu ergo ao precioso corpo do Senhor, eu olho para o corpo de Nosso Senhor na hóstia consagrada, na esperança de encontrar ali o olhar de Cristo que me seduziu. Eu sei que eu não vou ver, eu não tenho dignidade em mim de viver uma experiência mística. As experiências místicas são coroas da via unitiva, né, do progresso na santidade. Não acredito que eu venha merecer isso em vida. Mas eu creio, eu reconheço, o meu coração reconhece na hóstia consagrada que ali está aquele que eu vi no dia da minha conversão. E o conselho que eu dou a quem está na dúvida, numa confusão religiosa, dê uma oportunidade a Cristo. Eu fiz isso. Em um dado momento, quando eu estava em profunda dúvida, eu falei com Jesus. Mesmo estando no candomblé ainda, eu falei com Jesus numa oração muito espontânea. Um dia eu disse para ele, olha, eu estou confuso, eu não sei o que eu faço, mas então vamos fazer assim, se o candomblé não é o meu lugar, eu deixo o Senhor vir e me tirar dele. Agora, o Senhor tem que vir e me tirar dele, porque sair eu não vou. E sem saber, porque eu ainda não tinha me convertido, mas sem saber o que eu estava fazendo, eu estava clamando por salvação, porque salvação é isso. Nós gravamos outra vez o programa sobre o pelagianismo, e era isso que Pelágio não reconhecia, e Santo Agostinho ensinou com a fé católica. Chega uma hora que você olha para a situação em que você está, no caso, alguém pode estar numa situação de confusão, e você não consegue sair, muito bem, Jesus Cristo é para você. Onde você está reconhecendo que não tem como sair, peça socorro. Ore, clame, e aí Ele virá e te tirar. Como? De que maneira? Bom, Ele sabe. Vamos dizer a bênção, então, para encerrar, por favor, Padre. Que o Senhor abençoe grandemente a todos que nos assistem, a toda a produção do programa e aqueles que nos acompanham possam sentir a presença renovadora do Espírito Santo de Jesus Cristo. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Padre.